A paz do Senhor, amado e amada, como tem passado, tem orado, tem aprendido bastante sobre oração. Então, nós começamos aqui hoje mais um capítulo do nosso livro, O Plano de Batalha para a Oração. Nós estamos fazendo uma espécie de um curso e é totalmente gratuito para você, para sua família, para quem quiser participar. Nesse estudo que nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo a orar de forma eficaz. Nós estamos aprendendo a ter uma vida de oração eficaz no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, antes de tudo, eu quero te pedir que você me ajude a compartilhar esses vídeos, essas aulas, a compartilhar esse curso. Eu quero te pedir também que você, se você não começou do número 1, volte lá nessa playlist Batalha de Oração. Comece no primeiro. Vamos junto comigo aprender a orar, aprender a nos fortalecer em oração, aprender a permanecer em oração. Amém? Então, hoje é o vídeo de número 30. Nós vamos começar hoje o vídeo de número 30. E nós estamos fazendo como que um treinamento, um aprendizado na vida de oração. Nós sabemos que o crente, aquele que crê no Senhor, ele precisa ter uma vida de oração perseverante, contínua, fortalecida no Espírito Santo, uma vida de oração eficaz. Ele precisa de ver os resultados das suas orações. Ele precisa perceber a presença do Senhor na sua vida, para que ele não desanime, para que ele não pare. Então, nós estamos aqui aprendendo a fazer isso. E nós já passamos pelo alistamento, nós já passamos pelo treinamento básico, o alistamento é a primeira parte, né? Que a gente falou sobre o legado da oração, sobre o poder da oração, sobre a prioridade da oração. Depois nós passamos para a segunda parte, que foi o treinamento básico, foram vários vídeos também. Passamos para a terceira parte, que foi o condicionamento, ou seja, aprendermos a nos condicionar em oração. Vários vídeos também. E agora nós estamos na quarta parte, que são as estratégias de oração. Nós já passamos vários vídeos também, várias aulas. E hoje nós vamos falar sobre a oração ofensiva, orando ofensivamente. E junto com essa oração, nós vamos fazer um exercício maravilhoso. Amém? Vamos junto? Então, para você que está chegando agora, que ainda não está participando desse curso, você pode voltar lá no início e começar do primeiro. Eu quero frisar isso para você. Mas eu já vou te explicar como que é feito. Primeiro, eu leio o capítulo do livro, que é o livro O Plano de Batalha para a Oração dos Irmãos Kendrick, que é do treinamento básico até as estratégias com propósito. Então, nós estamos aprendendo junto com eles a orar. Nós estamos aprendendo as características, os pontos positivos da oração, como que nós devemos nos portar, como que nós devemos nos disciplinar. Então, nós já passamos por vários pontos maravilhosos aqui e é totalmente embasado na palavra do Senhor, na nossa Bíblia. E depois que eu leio o capítulo, eu falo, ministro aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E no final eu deixo um exercício prático e nós fazemos a oração que está no livro. Amém? Então vamos junto comigo fazer este curso, aprender junto com os irmãos Kendrick, aprender na leitura desse livro. Se você não tem o livro, não tem problema. Eu leio o capítulo inteiro, não fica nada sem ler, tá bom? Então vamos começar com a leitura. Hoje nós estamos no 30º vídeo, mas é o capítulo 26. Por que tem mais vídeo do que capítulo?
porque eu fiz as introduções lá no início, as explicações, algumas atividades que nós precisamos de passar para começar a leitura do livro, tá bom? Então, hoje é o capítulo 26, orando ofensivamente. Vamos à leitura? Orando ofensivamente. Prosseguem o caminho de força em força. Então, ou seja, prossigam, vão de força em força. Salmo 84, 7. Saber como orar contra o mal é parte de uma boa estratégia de oração. Obviamente, todos nós conhecemos os perigos da tentação. Estamos bem familiarizados com as setas do medo, da raiva, da luxúria, da inveja lançadas pelo inimigo. Mas, neste capítulo, vamos dar um foco especial na frente ofensiva de uma forma positiva, que significa orar para que a luz, o amor e a verdade prevaleçam. Ainda do início da oração modelo, Jesus nos ensinou a orar por 3 coisas muito importantes. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6, 10, 11. Coisas boas a favor das quais devemos orar e não contra. Então, a vida cristã não se resume apenas a ficar longe do pecado. Andar no amor de Deus e amar aos outros também são parte da vida com Cristo, da vida em Cristo. Nós não estamos somente orando contra as portas do inferno, mas também a favor do céu e da terra. Nós queremos que o reino de Deus se expanda e que a sua vontade seja feita. E apenas uma parte desta tarefa envolve impedir o inimigo e permanecer firmes no dia do mal. Com certeza, há momentos em que temos de jogar na defesa, mas não durante todo o tempo. Precisamos de um plano de jogo para a ofensa também. Pedir a Deus para abrir as portas para o Evangelho, para enviar trabalhadores para a seara, para derramar o seu Espírito Santo em avivamento, para nos encher com seu amor e com conhecimento da sua vontade, para usar os nossos dons espirituais em seu serviço e para levantar uma geração que vai honrar o seu nome. A guerra espiritual envolve a estratégia de fazer o nosso terreno prevalecer contra o do inimigo e ganhar novo terreno para o reino. Mateus 5,16 afirma: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pense em seu casamento, em sua família ou na sua cidade e considere as suas respostas a essas perguntas. Qual é a coisa que mais demonstra amor pela qual eu posso orar nesse momento? Há alguma ação extremamente benevolente sobre a qual eu posso orar? O que poderia promover grandemente o reino de Deus na minha situação? Há alguma coisa que glorifique o nome de Deus enormemente sobre a qual eu posso orar? Nós encontramos orações positivas e passos para promover o reino de Deus em toda a Escritura. Na verdade, Deus quer nos ajudar e nos dar presentes ao longo da caminhada para nos encorajar e nos ajudar. Jesus nos diz em Mateus 7,11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quando amamos alguém, nós queremos tudo de melhor para eles. João faz esse tipo de oração em 3 João 2, dizendo: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Se Deus é bom e está preparando coisas boas para nós, então precisamos estar buscando e pedindo essas coisas ativamente, fazendo orações que demonstrem amor. Precisamos cobrir as situações com oração e pedir que Deus abençoe, traga provisão e seja glorificado tanto quanto possível, orando para que Ele faça mais do que podemos pedir ou imaginar. Por quê? Porque a sua glória é o objetivo principal de toda oração. Para não mencionar que uma das melhores defesas é uma grande frente ofensiva. Portanto,
não basta orar contra as dificuldades, mas devemos orar por bênçãos também. Em vez de simplesmente orar contra um divórcio, por exemplo, peça a Deus para fazer do seu casamento uma bela imagem do Evangelho de Cristo e do seu amor por sua noiva, e que Ele use você para ministrar aos outros e promover o seu reino através de seu relacionamento conjugal. Em vez de orar para que os líderes da sua igreja não briguem durante uma reunião de negócio, ore para que a unidade e o avivamento se instaurem, resultando em maiores oportunidades de ministério. A Escritura diz em Romanos 12, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo desta mentalidade ao orar por seus novos irmãos e irmãs na fé. Ele escreveu extensivamente usando termos positivos em Colossenses 1, do 9 ao 12. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Você não iria querer que alguém orasse por você dessa forma? Para que você tenha conhecimento, sabedoria e compreensão da vontade de Deus? Para que você dê muito fruto em sua vida para a glória de Deus? É assim que se ora de forma proativa e ofensiva. Paulo nos dá mais exemplos em Filipenses 1, do 9 ao 11, dizendo: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Jesus também orou com amor por si mesmo, seus discípulos e pelos futuros cristãos em João 17, ao orar para que Deus fosse glorificado por meio dele mesmo e dos discípulos. Ele orou para que Deus salvasse e protegesse aqueles que criam nele como o Cristo. Orou para que eles fossem cheios de alegria e vivessem em unidade. Orou para que o mundo soubesse que Deus o havia enviado para salvar os perdidos. Então, na próxima vez em que você enfrentar uma situação difícil ou simplesmente estiver passando o seu tempo diário com o Senhor em oração, lembre-se de orar tanto defensivamente quanto ofensivamente. Confie na palavra de Deus quando estiver sob ataque, mas também peça a Deus especificamente que faça coisas boas acontecerem em sua vida e na vida das pessoas pelas quais você está orando. Acima de tudo, ore para que Deus receba a glória. Então, enquanto você planeja os seus momentos de oração, fique à vontade para pedir a Deus para fazer algo muito, muito bom. Amém? Que linda a palavra de nós para hoje. Hoje nós vamos falar sobre orar ofensivamente. E eu quero ver com você de que maneira que você tem orado. Como você tem orado? Ofensivamente, preventivamente, defensivamente ou extraordinariamente? Sobre todos esses temas nós vamos falar daqui para frente. Hoje nós vamos começar com a oração ofensiva. Então, saber como orar contra o mal é parte de uma boa e maravilhosa estratégia de oração. Nós estamos aprendendo sobre estratégias de oração. Então, como que você está orando? Você está sabendo colocar as suas orações de forma que ataquem o inimigo?
Por quê? Porque se nós vivermos na defensiva toda a vida, chega um momento que nós seremos vencidos. Então, como diz o ditado, a melhor defesa é o ataque. Então, hoje nós vamos aprender a orar de forma ofensiva. E uma das principais formas que nós vamos orar é orar a palavra. Orar a palavra é orar literalmente de forma ofensiva, porque a espada do Espírito é a única arma que nós temos de ataque, porque a nossa luta não é contra pessoas, nem contra carne, nem contra sangue, a nossa luta é contra potestades. Então a nossa arma tem que ser uma arma espiritual. Não adianta nós queremos usar armas carnais para lidar com hostes malignas, como raiva, como luxúria, como inveja, como sentimentos maus, como pensamentos maus. Nós todos conhecemos o perigo dessas tentações, o perigo dessas setas lançadas pelo inimigo. Por que são tentações? Por que o medo é uma tentação? Por que a raiva é uma tentação? Por que a luxúria é uma tentação? A inveja é uma tentação? Por que esses tipos de coisas são tentações? Porque quando nós nos deixamos levar por esses sentimentos, quando nós nos deixamos nos levar e cometemos e praticamos e pensamos dessa forma, nós nos separamos de Deus. Porque o Senhor não compactua com medo, nem com raiva, nem com luxúria, nem com inveja, nem com depravação. O Senhor não compactua com o pecado. E esse tipo de atitude, de pensamento, ele é pecado. E ele nos afasta do Senhor. Por isso que isso é uma tentação. Então eu preciso saber orar contra essas coisas. Eu preciso saber colocar as minhas orações em prática. E não adianta eu dobrar o meu joelho, orar 24 horas e não me arrepender das minhas atitudes e dos meus pecados. Não adianta eu orar uma oração sem arrependimento, sem contrição, sem abandonar o pecado. Então, se eu tenho recebido essas setas malignas do inferno, do inimigo, eu preciso entender que eu tenho um poder de escolha. Eu preciso entender que a minha oração, ela tem que estar articulada com os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha forma de agir e reagir neste mundo que eu vivo. Quando eu estiver orando, eu preciso começar a analisar as minhas próprias perspectivas. O foco, onde eu tenho colocado o meu foco? Onde eu tenho colocado a minha frente ofensiva? De que forma? É de forma negativa ou é de forma positiva? Eu já sou aquela pessoa que ora e já fala, não vai adiantar mesmo. Eu estou orando aqui, mas será que Deus vai fazer? Será que Deus quer isso para mim? Será que Deus quer essa bênção para mim? Será que eu mereço? Você já entra na oração com atitude negativa. E aí você já entra perdendo. A atitude, o foco do crente tem que ser positivo. Crendo que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos crer que ele existe, que ele dá bênçãos. Ele quer bênçãos para nós. Então, quando nós vamos orar, nós temos que ter um foco na frente ofensiva. Nós temos que ter um foco positivo. Nós precisamos orar para que a luz, o amor, a verdade prevaleçam. Nós precisamos orar a favor do céu, a favor da terra, não só contra o inferno. A gente fica o tempo inteiro numa oração defensiva contra o inferno, contra as forças do inferno, contra o mal, contra o ódio, contra isso, contra aquilo.
mas a gente não ora a favor do bem. A gente só fica contra o mal. A gente não pensa no bem, a favor de coisas boas, a favor que o amor prevaleça, a favor que a luz brilhe dentro da nossa casa, a favor de que a verdade seja contínua nas nossas vidas, nos nossos lares. Então nós temos que ter esse foco, orar para que o reino de Deus se expanda e que a vontade de Deus seja feita. Nós precisamos de olhar para frente, olhar para o positivo, orar de forma positiva, orar a palavra de Deus. A vida cristã, ela não se resume a ficar longe do pecado, mas ela também é andar no amor de Deus e amar os outros, que são partes fundamentais da vida cristã. Quando o Senhor Jesus fala, amem uns aos outros, assim eles verão que vocês são os meus discípulos. Qual que é o principal mandamento? Amar o Senhor, o seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua energia, o seu pensamento, a sua razão. A palavra diz que onde está o verdadeiro amor, ali não fica o medo. Então, se nós temos vivido uma vida de oração defensiva, se a gente fica só na defesa, se nós não levantamos e não andamos para frente, não atacamos, chega um momento em que nós desanimamos e caímos. Então, não fique só pensando, eu tenho que ficar longe do pecado. Não, pense, eu tenho que fazer coisas boas. Não só ficar longe do pecado, mas atuar no mundo do amor, da alegria, das bênçãos, viver uma vida abundante que o Senhor tem para você. Isso é uma questão de perspectiva, de pensamento, de foco. Creia que a bênção, ela é para você. A bênção, ela é para sua casa. A bênção, ela é para o seu filho. Ela é para sua filha. Ela é para o seu marido. Ela é para você, para sua vida, para sua casa. Viva, escolha viver a vida em abundância que o Senhor já te deu. Então, tira os seus olhos do foco do medo, da angústia, da destruição. Acredite que coisas boas vão acontecer na sua vida. Espere por coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida. Quando você for orar, use a espada do Espírito para orar. E ore de forma ofensiva. Ore de forma que você mostra no mundo espiritual que você realmente crê, que realmente vai acontecer na sua vida coisas maravilhosas e que você é filha de Deus e que você é herdeira e co-herdeira com Cristo e que o que te aguarda é algo que você nunca poderia nem sonhar, nem imaginar, de tão bom. Então, ore para que a luz prevaleça, ore para que a verdade apareça, ore para que você seja bênção, para que seus filhos sejam bênçãos, para que a sua casa seja bênção, para que vocês sejam abençoadores e abençoados. Ore, quando você estiver orando para o seu casamento, não ore só para que não haja um divórcio. Ai, Senhor, não deixa que haja um divórcio. Mas ore para que a luz de Jesus resplandeça no meio de vocês e para que o seu casamento brilhe e que seja reflexo do amor de Jesus entre Jesus e a igreja, do amor que Jesus teve pela igreja e que as outras pessoas possam ver e também possam querer viver aquilo que vocês estão vivendo, não de forma invejosa, mas de forma amorosa. Então, creia, porque a palavra de Deus diz para nós:
Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de bom, não de mal, para dar aquilo que seu coração deseja. Jesus fala para nós que o Pai amou tanto o mundo que deu o próprio Filho para que você tenha vida eterna. A palavra nos diz que se Ele nos deu o próprio Filho, o que mais que Ele não vai nos dar? Então ore para que as coisas boas aconteçam. Ore crendo que tudo vai acontecer de forma que vai abençoar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso. Mesmo que você olhe e não veja, mas não ande pelo que você vê, ande pelo que você crê. Com certeza, nós precisamos nos defender. Mas é no ataque que nós vamos vencer o inimigo das nossas almas. Se você olhar lá a armadura de Deus, são várias peças de defesa, mas existe uma peça de ataque. Por quê? Porque não precisa mais do que essa uma, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Espírito, que é a Bíblia que o Senhor nos deu. Lá tem tudo que você precisa para você vencer o inimigo e permanecer firme. Então, estude essa arma de ataque. Use, utilize no dia a dia nas suas orações. Então, eu vou dar aqui como se fosse um roteiro para você, para que você ore de forma ofensiva. Então, primeiro, você vai planejar a sua estratégia de ataque. Como assim, Meir? Então, você está passando por um problema na sua casa. Com seu filho, com a sua filha, com seu marido, nora, sogra, seja com vida financeira, seja o que for. Então, você vai pensar, eu estou com esse problema. O que a Bíblia fala sobre esse problema? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Como que eu posso me libertar disso? E aí você vai entrar para a palavra. Pesquisa versículos que falam sobre a questão que você está vivendo. Se for divórcio, se for separação de filho, se for contenda dentro de casa, se for problema financeiro, então planeje o que você vai orar. E depois você vai orar pedindo para Deus abrir as portas para o evangelho dentro da sua casa. Se está havendo divisão dentro da sua casa, precisa entrar o amor de Cristo, precisa entrar a boa nova do arrependimento, precisa haver arrependimento, reconciliação. Então ore para que as portas do evangelho se abram dentro da sua casa. Se é na sua casa, se é na sua cidade, se é na sua igreja. Ore para que Deus envie trabalhadores para a seara. Você não está dando conta sozinha? Peça que Deus envie um ajudante para você. Ore para que o Senhor derrame o Espírito Santo em avivamento dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro da sua nação. Seja qual o problema for, ore. Peça ao Senhor para que Ele encha vocês com o amor dEle. Se está havendo briga, discussão no trabalho, está faltando o amor de Cristo. Peça que Ele encha os corações com o amor dEle. Peça para que Ele dê conhecimento da vontade dEle. Para o seu filho, para sua filha, para você, para o seu marido, para sua sogra, seja para quem for. Peça que essa pessoa, que as escamas caiam dos olhos dessa pessoa. Não adianta você brigar, sacudir a pessoa, querer que ela veja. O único que pode abrir, tirar as escamas é o Espírito Santo. Por isso que precisa do derramamento do Espírito Santo. Então, ore para que essas pessoas, você e essas pessoas, usem os dons espirituais na obra de Deus. Quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, nós não temos tempo para picuinhas.
Não estou dizendo que o seu problema é uma picuinha. Eu estou dizendo que quando você coloca o foco no lugar certo, toda aquela tempestade que estava à sua volta, no seu meio, ela se acalma. Ore para que o Senhor levante uma geração de verdadeiros adoradores. Ore para que a sua casa seja uma casa de verdadeiros adoradores. Ore para que a sua cidade, a sua igreja, o seu bairro sejam levantados verdadeiros adoradores. Ore para que a sua nação seja dirigida por verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Esta é uma oração ofensiva que faz com que nós ganhemos terreno, que faz com que o nosso terreno se expanda. O que nós precisamos entender, gente, é que nós estamos vivendo em guerra espiritual. Não adianta, se a pessoa não adianta a pessoa falar, não creio. Crendo ou não crendo, ela está dentro de um campo minado de guerra espiritual. E se ela não for sábia, se ela não souber se proteger e atacar para vencer o inimigo, ela vai cair. Nós precisamos orar por estratégia, gente. Estratégia de fazer o nosso terreno prevalecer contra o terreno do inimigo. Nós ganharmos terreno, o inimigo tem ganhado terreno. Nós precisamos reverter esta situação e ganhar terrenos novos para o reino de Deus. Nós precisamos pensar no que está acontecendo, quantas tragédias, quantas coisas horríveis estão acontecendo e os cristãos estão de cabeça baixa. É preciso levantar em oração ofensiva. Por isso que eu peço a você, envia esse vídeo para as pessoas, envia esse estudo para as pessoas que precisam se levantar e entender que o cristão não pode viver com as armas abaixadas. É preciso entender que estamos em guerra espiritual. Precisamos ser fortes, corajosos contra o mal. Nós não podemos nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Nós precisamos ter cuidado com as tentações, que elas são sucintas. Nós precisamos entender dentro do nosso coração que Deus é bom e Ele quer nos dar vida em abundância. Deus não quer para nós uma nação de atentados, uma nação que acontece coisas horríveis. Deus não quer isso para nós. Deus não quer para nós uma casa de pessoas que não se gostam, que não compartilham o amor uns com os outros. Deus não quer isso para nós. Deus não quer divórcio, Deus não quer separação, Deus não quer aborto, Deus não quer divisão, facção, contendas entre famílias. Deus não quer isso. Deus quer a bênção e vida em abundância para cada um de nós. Então, quando você pensar o que Deus quer para mim, Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer que você glorifique o nome dEle. Quando é que a gente glorifica o nome do Senhor? Quando é que a gente mais dá glórias ao nosso Deus? Pensa. Não é só, gente, orar contra as dificuldades. Ore também por bênçãos. Ore para que Deus seja glorificado na sua casa, na sua vida, na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, na sua nação. Ore para que Deus seja glorificado na vida da sua descendência. Vamos pensar de forma prática. Quando você estiver orando, ao invés de orar contra o divórcio, você vai orar para fazer do seu casamento a imagem do amor de Jesus pela igreja. Mas você não vai só orar, você vai agir. Você vai lutar por um casamento abençoado. Você vai, muitas e muitas vezes,
ceder para que haja paz dentro do seu lar. Você vai promover um casamento feliz. Você tem que pensar o seguinte: eu casei, não foi para essa pessoa me fazer feliz. Eu casei para fazer esta pessoa feliz. Quando você muda esse foco, a forma que você vai orar vai mudar também. Você não vai ficar pedindo para Deus mudar o seu marido, mudar a sua esposa. Você já vai começar a pedir para Deus mudar você. Olha como é interessante, como é maravilhoso a palavra do Senhor para nós. Então, não fique orando só contra a briga, contra a amargura. Promova um ambiente de paz. Promova um ambiente de perdão. Quando você pensa dessa forma, quando você muda o seu foco, a sua oração, ela vai muito mais do que defender, ela vai ser uma oração que ataca. Uma oração que ataca o divórcio. Uma oração que ataca a briga. Uma oração que ataca a amargura. Uma oração que ataca a depressão, a angústia, a vontade de desistir. A sua oração vai ser uma oração ofensiva, poderosa no reino de Deus. Pensa nisso que eu estou te falando. Lá em Romanos 12, 21 diz assim: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então, quando você estiver em determinada situação, não olhe para a pessoa, olhe para a situação. O que tem causado aquela situação, não culpe as pessoas. Olhe para o reino espiritual. Observe o que está acontecendo espiritualmente naquela circunstância. E em tudo, você vai pagar o mal com o bem. Quando você fizer isso, as trevas elas são dissipadas, as muralhas são quebradas e caem aos seus pés. Lá em Gálatas 6, 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo, em que faremos a colheita. É assim que a gente ora de forma proativa, de forma ofensiva, gente. Mudando o nosso foco, a nossa perspectiva. Para de olhar para as pessoas como sendo fonte dos seus problemas. As pessoas não são fonte dos seus problemas. Muitas e muitas vezes é a sua forma de olhar para a situação que é a fonte do problema. Comece a olhar com um olhar de amor, com um olhar de paz, com um olhar de bênção, com o olhar de Jesus Cristo. E aí você vai ter assim a luz de Jesus e o entendimento da forma correta de orar por aquela situação. Amém? Glórias a Deus. Agora eu quero deixar para vocês aqui um exercício. O exercício que eu deixo sempre no final do capítulo. E o exercício de hoje é: nós vamos planejar um momento de oração. Você já planejou uma oração? Você já planejou aquele momento de você passar com Deus? Já imaginou? Nós planejamos, se nós tivermos um convite para estarmos com um presidente, nós não vamos planejar que roupa que eu visto, que forma que eu vou falar, o que vai, não vamos planejar? Então, que tal planejar uma conversa com o Criador, com o Todo-Poderoso? Que tal? Então, esse é o exercício que eu quero deixar para você. Você vai planejar um tempo para passar com Deus. E aí, antes de planejar, você vai pedir a cobertura. Peça a cobertura do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família. Então, aí você vai começar, quando você estiver planejando, começa com um tempo de louvor, com um tempo de adoração, de gratidão, de arrependimento,
de confissão de pecados. E aí você vai passar para a próxima fase. Você vai começar a pensar, refletir. Pense no seu casamento, pense na sua família, pense na sua cidade, mas pense mesmo, tire um tempo para pensar como que tem sido o seu casamento, como tem sido o seu relacionamento com a sua família. Você ama a sua família de todo o seu coração, você deseja o bem para eles, como tem sido? Considere tudo isso e responda as perguntas que eu vou deixar aqui. Mas antes, peça ajuda, o entendimento do Espírito Santo para que você possa dar respostas que vêm do trono de Deus para a sua vida. Amém? Então, a primeira pergunta, depois de toda a reflexão que você vai fazer, escreve na sua programação, segue a sua programação. A primeira pergunta: qual é a coisa que mais demonstra amor pela qual eu possa orar? Você vai fazer essa pergunta para você. Qual é a coisa que mais demonstra amor pela qual eu possa orar neste momento? Então, diante de tudo que você pensou, no casamento, na família, em todas as circunstâncias da sua vida, o que você pode orar neste momento que mais vai demonstrar amor? Porque em Coríntios 13 nos diz o seguinte, que nós podemos até dar o nosso corpo para ser queimado. Se não for por amor, nada vai nos adiantar. Então, qual é a coisa que mais vai demonstrar amor para seu marido, sua esposa, para a sua família, para a sua cidade, para a sua igreja? Pensa. E aí você vai colocar aí, quando for na hora da oração, você vai orar o que você está respondendo. 2. Há alguma ação extremamente benevolente sobre a qual eu posso orar? Há alguma ação que eu possa fazer que seja extremamente do bem que eu possa orar? 3. O que poderia promover grandemente o reino de Deus na minha situação? Então, eu estou vivendo uma situação difícil, eu estou vivendo um problema. O que poderia promover o reino de Deus nessa situação que eu estou vivendo? Responde. 4. Há alguma coisa que glorifique o nome de Deus enormemente sobre o qual eu posso orar? Pense, responda e ore. E aí você vai concluir em nome de Jesus a sua programação, o seu planejamento de oração e vai tirar esse tempo para orar. E depois você vai me contar aqui nos comentários se você fez, qual foi o resultado, o que aconteceu, porque eu quero participar junto com você, amém? Agora nós vamos orar a oração que tem aqui no livro. Amém? Vamos orar? Então, se você estiver em casa, dobre os seus joelhos, ore junto comigo. Se você estiver no trabalho, interiorize. Se você estiver no trânsito, interiorize e ore junto comigo, onde você estiver. Se você estiver perto da sua família, ore junto com a sua família. Senhor, obrigado por me concederes a oração para me ajudar a lutar contra a escuridão. Mas agradeço também por me capacitares a usar a oração como uma maneira de atrair a tua bênção, desfrutando de tua presença e investindo ativamente e com amor na vida das pessoas. Pois quando a tua força e poder me surpreende, Senhor, o teu amor me surpreende ainda mais. Porque eu sei como eu sou. Eu sei o que eu mereço e tu ainda continuamente cuidas de mim e me transformas. Tu continuas transformando os meus pontos negativos em positivos. Tu continuas me dando oportunidade para ganhar, para avançar, para conquistar. E por isso eu louvo o teu nome
em nome de Jesus. Amém, amém e amém.